A cantora faxineira faz um som frágil e doce. Papai! Lucas, o menino que havia passado anos sem pronunciar uma única palavra, finalmente falou. O coração de Marina parou. Ela se virou, o olhar fixo no menino. Rodrigo, que estava na sala de estar, congelou. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Um choro abafado que quebrava a solidão crônica que cercava sua vida. O rugido do silêncio foi finalmente rompido pela fragilidade de uma palavra. E naquele momento, a conexão entre pai e filho parecia brotar, florescendo em meio a uma floresta de dor. Marina sentiu um nó na garganta. A felicidade e a tristeza se entrelaçavam dentro dela, criando uma luta interna. Mas, ao mesmo tempo, algo mais profundo começou a surgir. Um segredo oculto sua vida inteira atravessou sua mente como um raio. Ela lembrou-se de uma conversa que teve com sua mãe muitos anos atrás, uma história de um passado que ela sempre achou que não tinha nenhuma relevância. Mas e se tivesse? E se Lucas não fosse apenas o filho de Rodrigo, mas também uma parte da sua própria jornada? Enquanto Rodrigo se aproximava de Marina, visivelmente abalado pela revelação que acabara de testemunhar, uma nova dinâmica se formava. Ele queria consolo, um ombro amigo. A vulnerabilidade de ambos estava exposta. Marina, com seus sonhos lar por dentro, e a voz que ainda queria liberar. Rodrigo, com suas aspirações de ser um pai presente, lutando contra a culpa que corroía sua consciência. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Poderia Marina ser a chave para a felicidade de Rodrigo? Ou seriam esses sentimentos um entrelaçar perigoso onde cada um confronta suas próprias sombras? A vida na mansão estava prestes a mudar para sempre, mas como qualquer história, não havia garantias de um final feliz. Esse mistério pulsava entre eles, um convite irresistível para descobrir o desenrolar desse enredo inesperado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina sentiu o peso do momento. O ar parecia vibrar em torno dela. As lágrimas de Rodrigo escorriam, como se cada uma delas carregasse um universo de dor e alívio. Papai! A voz de Lucas retumbou nas paredes luxuosas da mansão, ecoando a fragilidade de novos começos. Mas antes que esse calor pudesse se espalhar, um som inesperado cortou a atmosfera carregada. A porta da frente da mansão se abriu com um rangido, revelando uma figura familiar. Era Clara, a irmã de Rodrigo, com olhos aflitos e expressão tensa. Rodrigo, você precisa ver isso! A urgência na voz dela fez o coração de Marina disparar. Algo estava errado. A luz suave da sala de estar diminuiu,
como se toda a cor tivesse sido drenada. Rodrigo se virou, o olhar confuso, e Marina sentiu o ambiente mudar em um instante. Clara avançou, levando com ela um pedaço de papel amassado. Eu encontrei isso na casa do pai. É sobre Lucas. Como uma bomba prestes a explodir. As palavras de Clara estavam carregadas de promessas, de revelações devastadoras. O olhar de Rodrigo se intensificou. Ele pegou o papel, as mãos trêmulas. Marina engoliu em seco, um pressentimento sombrio crescendo no fundo da sua garganta. Enquanto Rodrigo desfazia o amasso do papel, Marina podia sentir o tempo desacelerar. O silêncio foi preenchido por uma ansiedade palpável. Os olhos de Lucas, até então iluminados pela descoberta da voz, pareciam vagamente conscientes de que algo estava prestes a mudar. Marina olhou para ele, uma mistura de esperança e medo nascida em seu peito. Rodrigo leu em voz alta. A paternidade de Lucas é contestada. Um teste de DNA revela que ele não é seu filho, mas sim filho de outra pessoa. As palavras se arrastaram no ar, cada sílaba como um golpe. A sala parecia girar. O que isso significava? Marina mal podia processar. Ele não é meu filho? A voz de Rodrigo tremia entre a incredulidade e a dor. A máscara de pai amoroso se despedaçou, revelando a crua verdade. Mas quem é o pai dele, então? Clara balançou a cabeça, e a angústia nos olhos dela era uma tempestade prestes a se formar. Não sei, mas sei que você precisa saber. É alguém que você conhece. A última frase flutuou no ar, pesada e cheia de significado. Marina sentiu um frio percorrer a espinha. Ela se lembrou da conversa com a mãe, das histórias que padrão das famílias se entrelaçavam. As cores começaram a escurecer à sua volta. Ela se virou para Rodrigo, sua expressão um conflito de emoções. O menino que tinha sido a esperança deles, agora se tornava um símbolo de tragédia. Medo e amor não podem coexistir, Rodrigo. A voz de Clara ressoou enérgica, como se cuspisse fogo. Você precisa escolher com sabedoria. Marina olhou para Lucas, que brincava com um dos brinquedos. Ele parecia tão inocente, tão alheio ao que estava sendo revelado. Mas a ideia de que o passado havia sido uma mentira, que seu próprio caminho poderia estar ligado a esse mistério, era uma onda avassaladora. O laço entre eles começou a parecer um emaranhado de mentiras. Eu não posso acreditar nisso. Rodrigo tinha uma expressão de desespero, a voz embargada. Mas em seu olhar, Marina viu algo mais. Um vislumbre de determinação. Quem é esse homem? Preciso saber. A tensão aumentava, e Marina sabia que o futuro deles dependia da verdade que estava prestes a ser revelada. E se Lucas fosse de fato o elo que as unia? E se todo esse tempo suas vidas tinham estado entrelaçadas de uma maneira que nem podiam imaginar? Enquanto a conexão entre eles parecia se desfazer, o peso da revelação pulsava nas veias de Marina. O que aconteceria agora? A história deles estava prestes a se transformar, e cada um deles estava à beira de uma nova e assustadora jornada. Marina sentiu o tremor nas mãos de Rodrigo, enquanto ele lia aquelas palavras devastadoras. A sala parecia girar, e o ar estava pesado com a verdade, num silêncio sufocante. A revelação de Clara não apenas derrubou o castelo de areia que Rodrigo havia construído em torno de sua paternidade,
mas também lançou uma sombra sobre a doce descoberta da voz de Lucas. O pequeno brincava inocentemente, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Rodrigo. "Em mais?" Clara hesitou e o olhar de Marina se intensificou na direção dela. Uma onda de medo correu pelo corpo de Marina e ela não sabia o que esperar. Rodrigo, tomado pela incredulidade, interrompeu Clara. Ele começou a andar de um lado para o outro, a mente fervendo com mais perguntas do que respostas. O garoto que ele havia amado e criado estava agora preso numa teia de incertezas. E Marina, o que ela significava nessa nova narrativa? "Mas quem é o pai dele? Você sabe?" A pergunta escapuliu dos lábios de Rodrigo como um grito. Ele precisava de respostas. A fragilidade da situação estava pressionando suas emoções. Eu, Clara gaguejou, os olhos se desviando, como se uma verdade insuportável estivesse a um passo de ser revelada. "Eu não sabia que você estava na casa quando encontrei isso. Mas eu conheço o homem que pode ser o pai." E foram essas palavras que detonaram o caos. De repente, uma sensação de realização atravessou Marina. A conversa que tivera com sua mãe, o passado obscuro de sua família. Cada pequeno detalhe começou a fazer parte de um quebra-cabeça maior. E então, a última peça se encaixou. "Espera, você está dizendo que..." Sua voz falhou. A verdade era pesada demais para ser carregada. O coração de Marina começou a disparar, como se estivesse em um frenesi. "Você não pode estar falando do pai que me abandonou." "Marina!" Rodrigo a interrompeu, agora com os olhos arregalados, a expressão misturada entre confusão e pavor. "O que você está dizendo? Lucas, ele pode ser meu filho." Era um sussurro, mas soava como um grito na sala tensa. O peso da declaração pairava no ar, pulsava como um fardo. Os olhos de Clara se arregalaram com a revelação. Mais uma vez, Lucas brincava, como se nada estivesse acontecendo. Totalmente alheio ao furacão de emoções que prestes a devorar todos ao seu redor. Rodrigo sentiu um frio percorrer a espinha. O homem, que poderia ser o pai de seu filho em um passado obscuro na vida de Marina, agora se tornava uma figura aterradora. A raiva, a dor e a confusão misturavam-se em um turbilhão de sentimentos. "Isso é impossível!" Rodrigo explodiu, despejando suas emoções, as mãos trêmulas. "Não pode ser verdade." "Mas é." Marina sentiu-se angustiada. "O meu pai e a sua irmã tiveram uma fé anos atrás. Eu sou filha de um segredo, Rodrigo e Lucas." "Lucas pode ser uma parte da minha história." A sala ficou em silêncio. Todos seguraram a respiração, o peso da revelação sufocando-os. A realidade se desmoronava, e desejos afetivos que pareciam claros tornavam-se confusos e sombrios. O amor que antes unia todos naquele espaço repentinamente se transformou em tensões palpáveis. "O que vai acontecer agora?" Clara perguntou, a voz quase inaudível como um eco perdido. Marina não tinha resposta. As lágrimas passaram a escorrer de seu rosto. O amor pelo menino se misturava com o horror daquela nova verdade. Como poderiam reconstruir tudo isso? E então, não uma, mas duas portas se abriram.
A primeira levou Rodrigo para fora da sala, mas a segunda trouxe de volta um acidente e a figura sombrio de um homem que todos conheciam. Era José, o pai que Marina acreditou ter deixado para trás. Ele estava de volta, e seu olhar dizia que ele tinha ficado tanto tempo à espreita. Marina, eu vi tudo, disse ele, e sua voz soou como um trovão. O ambiente se encheu de uma nova tensão. O que ele estava prestes a revelar poderia acabar com todos eles ou talvez uni-los. O futuro parecia incerto, uma montanha-russa de emoções prestes a descarrilhar. O olhar de Rodrigo se cravou em Marina, cheio de perguntas. De que lado ela estava realmente? A história dela era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E as verdadeiras ligações entre todos eles estavam se entrelaçando em algo que desafiava a razão. O que viria a seguir? As peças estavam se movendo, e a verdade estava prestes a ser exposta de uma maneira que poderia mudar tudo. Marina sentiu cada fibra do seu ser tremer quando José entrou na sala. As palavras dele dissiparam o ar como se o tempo tivesse parado por um momento eterno. O olhar de Rodrigo se fixou em Marina, um mar de confusão se espalhando em seu rosto. Era como se a verdade estivesse prestes a estourar, como uma bomba prestes a explodir. Marina! José falou, e sua voz soava como um trovão em meio ao silêncio pesado. Eu vi tudo. Rodrigo se voltou para José, os olhos se estreitando. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre Lucas? A tensão na sala era palpável, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. O pequeno Lucas, ainda brincando em sua inocência, parecia completamente alheio ao caos emocional que se desenrolava. E enquanto isso, o passado de Marina voltava para assombrá-la de uma forma que ela nunca imaginou. Eu sei quem é o pai de Lucas, José disse, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. E se você acha que o homem que você teme é o pai dele, está gravemente enganado. Rodrigo deu um passo em direção a José, a raiva pulsando em suas veias. Então, quem é? Diga-me agora. A sala encheu-se de murmúrios. Clara observava com os olhos arregalados, incapaz de desviar o olhar. Marina estava paralisada, a mente girando. O que mais poderia haver? O que mais esse homem tinha para revelar? O verdadeiro pai de Lucas. José fez uma pausa, como se quisesse prolongar a angústia. É você, Rodrigo. As palavras pairaram no ar como um raio em um céu claro. Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela quase não conseguiu processar. Rodrigo, o pai de Lucas, a quem o chamava de seu filho? A verdade sufocante começou a inundar a sala. O que você quer dizer com isso? Rodrigo questionou, o tom de incredulidade crescendo a cada palavra. Seus olhos buscavam Marina, a confusão se transformando em uma tempestade emocional. O seu DNA estava misturado na amostra de Lucas, Rodrigo, José afirmou, a voz carregada de emoção. Ele é seu filho. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Marina estava em choque. O que isso significava para eles? Para ela? Para o amor que começava a florescer entre ela e Rodrigo? A revelação de um novo vínculo rompido em meio ao caos,
de um amor que nem parecia ser possível. Mas antes que pudessem processar toda a situação, Lucas, com seu olhar inocente, levantou a cabeça e perguntou: Papai, o que está acontecendo? Esse eco de palavras que até então parecia um milagre se tornava um pesadelo. Todo mundo parecia paralisado, arrastado por um turbilhão de emoções. As lágrimas de Rodrigo formavam um rio de dor que ele tentava conter. E por outro lado, Marina não sabia se chorava pela revelação ou pela angústia do que poderia perder. Não, isso não pode ser verdade. Rodrigo teve uma explosão, seus olhos brilhando com desespero. Eu não posso ser o pai. Não posso. Mas você é, José afirmou, sua voz se tornando um sussurro entre o caos. O passado não pode ser apagado. Essa verdade está aqui, e não há como fugir dela. O peso da revelação se intensificou. Através do olhar desesperado de Marina, Rodrigo viu um reflexo de sua própria confusão e medo. Como lidar com isso? O amor, a dor, a verdade estavam entrelaçados, formando um emaranhado indissolúvel. E então, o colapso emocional os atingiu como um tsunami. Clara, totalmente absorvida na atmosfera de tensão, lançou um olhar de desprezo e indignação. Isso não é só um jogo, Rodrigo. Você precisa entender. Marina, engolindo o nó na garganta, sentiu uma onda de proteção arrebentar dentro dela. Ela queria gritar, mas nada escapava de seus lábios. O que aconteceria agora? As conexões entre eles estavam se transformando em linhas tênues, prontas para se romper. A cena ficou congelada, como se o tempo tivesse decidido ser cruel. As reações se misturavam. Dor, raiva, confusão. A busca pela verdade tornara-se um fardo pesado. Foi então que a porta se escancarou novamente. Desta vez revelando uma figura que ninguém esperava. Era o médico que havia conduzido o teste de DNA. O olhar dele estava carregado de gravidade. Desculpe interromper, mas precisamos falar. Descobrimos algo mais. Algo que pode mudar tudo. O coração de Marina afundou. O que mais poderia acontecer? O medo se transformou em ansiedade. O futuro, que parecia tão incerto, agora estava prestes a enfrentar uma nova reviravolta. O que realmente sabiam sobre o pequeno Lucas? O que mais estava prestes a ser revelado? Marina estava paralisada, o olhar fixo em José, enquanto ele quase exibia um sorriso sarcástico. O que ele sabia, afinal? Como se respondesse aos sussurros de medo que dançavam no ar, ele disse: O que eu sabia é que Lucas é seu filho. Mas não só isso. Você precisa entender que existe um motivo pelo qual eu não apareci antes. Rodrigo deu um passo à frente, quase desesperado, mas José não deu atenção. Ele olhou para todos com uma expressão de quem está prestes a fazer um anúncio monumental. Lucas não é apenas seu filho, Marina. Ele é... E aqui fez uma pausa dramática, enquanto as palavras pareciam se arrastar. A última conexão entre sua família e a minha. Todo o ar da sala parecia ser retirado de repente. Marina sentia seu coração bater descontrolado, como se quisesse sair do peito. Rodrigo estava em choque, incapaz de formular uma resposta. O que isso significava? O que você quer dizer com isso?
A voz de Rodrigo saiu como um sussurro. A incredulidade pintava seu rosto e ele estava a um passo do colapso. A verdade é que Lucas é, na verdade, um menino com um destino maior do que vocês podem imaginar. José continuou, sua voz agora firme. Ele foi escolhido, e eu sou a única pessoa que sabe. De repente, as luzes da sala começaram a piscar, e um barulho ensurdecedor veio do andar de cima. Todo mundo virou a cabeça em direção ao som, atordoados. O piso da mansão parecia tremer. Marina sentiu uma onda de adrenalina. O que estava acontecendo? José sorriu então, um sorriso cheio de algo que misturava malícia e satisfação. Eu sabia que isso ia acontecer. A hora de Lucas chegou. Antes que qualquer um pudesse reagir, a porta da frente se abriu com violência. Um grupo de homens entrou correndo, todos vestidos com ternos escuros. Eles pareciam mais ameaçadores do que qualquer um poderia imaginar, com olhares determinados que varriam a sala. "Precisamos levar a criança", um deles gritou, a voz firme e sem espaço para contestação. As emoções explodiram. Marina gritou, amedrontada, enquanto Rodrigo se colocava na frente de Lucas como um escudo. "Não, vocês não vão levar meu filho", ele berrou, a cabeça fervendo com raiva e desespero. Mas José apenas observava a cena, como se tivesse tudo sob controle, como se tivesse orquestrado um espetáculo de tragédia que agora se desenrolava diante dele. "Vocês não entendem", disse ele, quase com prazer nas palavras. "Lucas não é só uma criança. Ele é a chave para poder e verdade que poucos têm. Esta é a última chance de mudar tudo." Os homens avançaram, e a sala se transformou em um campo de batalha vibrantemente caótico. Marina viu Rodrigo de perto, seus olhos repletos de pavor. Era a primeira vez em que ele parecia verdadeiramente vulnerável. Lucas, em meio à confusão, olhava para todos, os olhos grandes e confusos. "O que está acontecendo, papai?" Sua voz leve cortava a tensão. E naquele momento, o grupo conseguiu alcançar Lucas e começou a puxá-lo para longe. A cena parecia surreal, como se estivéssemos assistindo a um filme de ação, mas era profundamente real e aterrorizante. Era uma tempestade de emoções. Amor, medo, raiva, tudo em um só lugar. Marina queria gritar, queria correr e proteger o filho, mas seus pés pareciam grudados ao chão. O choque que havia vivido até agora se transformou em um mar de desespero. O que fazer? A tensão atingiu seu ápice. Rodrigo levou um passo à frente, mas uma das figuras ameaçadoras parou em seu caminho. "Não o impeça! Ele precisa vir conosco! Você não sabe o que está fazendo!" Rodrigo bradou, a voz começando a falhar enquanto suas emoções ferviam. "Ele é a única esperança, e há mais em jogo do que você pode imaginar", disse o homem, uma ponta de frustração surgindo. Marina viu tudo acontecer, e a frustração pulsava como uma corrente elétrica. O que exatamente José sabia? Por que esse destino parecia tão ameaçador? Que ligação seria essa que existia entre Lucas e aquelas pessoas? O tempo parecia congelar, e o futuro de todos estava prestes a mudar radicalmente. Numa fração de segundos, Marina percebeu que a batalha que estava prestes a acontecer não era apenas por Lucas,
mas por todas as verdades ocultas que finalmente estavam ameaçando vir à tona. Marina estava paralisada, o olhar fixo em José, enquanto ele quase exibia um sorriso sarcástico. O que ele sabia, afinal? Como se respondesse aos sussurros de medo que dançavam no ar, ele disse: "O que eu sabia é que Lucas é seu filho. Mas não só isso. Você precisa entender que existe um motivo pelo qual eu não apareci antes." Rodrigo deu um passo à frente, quase desesperado, mas José não deu atenção. Ele olhou para todos com uma expressão de quem está prestes a fazer um anúncio monumental. "Lucas não é apenas seu filho, Marina. Ele é..." E aqui fez uma pausa dramática, enquanto as palavras pareciam se arrastar. "A última conexão entre sua família e a minha." Todo o ar da sala parecia ser retirado de repente. Marina sentia seu coração bater descontrolado, como se quisesse sair do peito. Rodrigo estava em choque, incapaz de formular uma resposta. O que isso significava? "O que você quer dizer com isso?" A voz de Rodrigo saiu como um sussurro. A incredulidade pintava seu rosto, e ele estava a um passo do colapso. "A verdade é que Lucas é, na verdade, um menino com um destino maior do que vocês podem imaginar." José continuou, sua voz agora firme. "Ele foi escolhido, e eu sou a única pessoa que sabe." De repente, as luzes da sala começaram a piscar, e um barulho ensurdecedor veio do andar de cima. Todo mundo virou a cabeça em direção ao som, atordoados. O piso da mansão parecia tremer. Marina sentiu uma onda de adrenalina. O que estava acontecendo? José sorriu então, um sorriso cheio de algo que misturava malícia e satisfação. "Eu sabia que isso ia acontecer. A hora de Lucas chegou." Antes que qualquer um pudesse reagir, a porta da frente se abriu com violência. Um grupo de homens entrou correndo, todos vestidos com ternos escuros. Eles pareciam mais ameaçadores do que qualquer um poderia imaginar, com olhares determinados que varriam a sala. "Precisamos levar a criança." Um deles gritou, a voz firme e sem espaço para contestação. As emoções explodiram. Marina gritou amedrontada, enquanto Rodrigo se colocava na frente de Lucas como um escudo. "Não, vocês não vão levar meu filho." Ele berrou, a cabeça fervendo com raiva e desespero. Mas José apenas observava a cena, como se tivesse tudo sob controle. Como se tivesse orquestrado um espetáculo de tragédia que agora se desenrolava diante dele. "Vocês não entendem", disse ele, quase com prazer nas palavras. "Lucas não é só uma criança. Ele é a chave para poder e verdade que poucos têm. Esta é a última chance de mudar tudo." Os homens avançaram e a sala se transformou em um campo de batalha vibrantemente caótico. Marina viu Rodrigo de perto, seus olhos repletos de pavor. Era a primeira vez em que ele parecia verdadeiramente vulnerável. Lucas, em meio à confusão, olhava para todos, os olhos grandes e confusos. "O que está acontecendo, papai?" Sua voz leve cortava a tensão.
E naquele momento, o grupo conseguiu alcançar Lucas e começou a puxá-lo para longe. A cena parecia surreal, como se estivéssemos assistindo a um filme de ação, mas era profundamente real e aterrorizante. Era uma tempestade de emoções, amor, medo, raiva, tudo em um só lugar. Marina queria gritar, queria correr e proteger o filho, mas seus pés pareciam grudados ao chão. O choque que havia vivido até agora se transformou em um mar de desespero. O que fazer? A tensão atingiu seu ápice. Rodrigo levou um passo à frente, mas uma das figuras ameaçadoras parou em seu caminho. Não o impeça! Ele precisa vir conosco! Você não sabe o que está fazendo! Rodrigo bradou, a voz começando a falhar, enquanto suas emoções ferviam. Ele é a única esperança, e há mais em jogo do que você pode imaginar, disse o homem, uma ponta de frustração surgindo. Marina viu tudo acontecer, e a frustração pulsava como uma corrente elétrica. O que exatamente José sabia? Por que esse destino parecia tão ameaçador? Que ligação seria essa que existia entre Lucas e aquelas pessoas? O tempo parecia congelar, e o futuro de todos estava prestes a mudar radicalmente. Numa fração de segundos, Marina percebeu que a batalha que estava prestes a acontecer não era apenas por Lucas, mas por todas as verdades ocultas que finalmente estavam ameaçando vir à tona. Então, tudo aconteceu. De repente, uma porta lateral se abriu com um estrondo, e uma mulher entrou correndo, os cabelos bagunçados e a expressão de quem acabara de sair de um pesadelo. Era Renata, irmã de Marina, a quem ela não via há anos. A chegada inesperada dela trouxe um ar fresco à confusão. Espera! Renata gritou. Eu preciso contar a verdade. Todos pararam, e a tensão se dispersou por um instante. O olhar de Marina se fixou em Renata, totalmente atordoada. A verdade sobre o quê? José indagou, irônico como sempre. Sobre Lucas. A voz de Renata ecoou na sala. Ele é meu filho. As revelações pairaram no ar, rachando a atmosfera como um vidro prestes a estilhaçar. Todos ficaram em choque, enquanto Marina mal conseguia respirar. A verdade poderia ser ainda mais retorcida do que jamais imaginaram. Rodrigo olhou para Marina, seus olhos repletos de pânico e confusão, enquanto Marina sentia a realidade desmoronar. O choque da revelação parecia ter virado um redemoinho, levando tudo embora. Lucas, ainda inconsciente do que estava se desenrolando, olhava com curiosidade, como se tudo fosse um grande jogo. O que você está falando? Rodrigo questionou, a voz trêmula. Como isso é possível? Eu nunca disse nada antes, mas Lucas é meu. Renata repetiu, a voz firme agora, queimando com a verdade que estava prestes a destruir tudo, conforme conheciam. O peso das palavras de Renata reverberou na sala, e Marina ficou paralisada. O passado voltava com fúria, ameaçando engolir o presente. E enquanto a tempestade emocional travava sua batalha, todos se perguntavam: o que mais estava por vir? O que mais poderia ser revelado?
As linhas entre amor e dor estavam se tornando cada vez mais borradas, e ninguém sabia em que sentido a maré da verdade iria os arrastar. O futuro, uma bruma nebulosa, se tornava incerto mais do que nunca. Marina estava paralisada, o olhar fixo em Renata, sem conseguir processar as palavras que flutuavam no ar. Lucas é meu filho. Aquela revelação explodia como um foguete no céu noturno, iluminando todas as sombras. A sala ficou em absoluto silêncio, como se o tempo tivesse congelado. As expressões de todos mudaram instantaneamente. A incredulidade tomou conta. Rodrigo, ainda em choque, balançou a cabeça. O que você está dizendo, Renata? Como isso é possível? Sua voz estava um misto de confusão e um pânico crescente. A ideia de que Lucas era filho da própria irmã de Marina era como um soco no estômago. É verdade, Renata insistiu, os olhos brilhando de urgência. Eu não queria que isso saísse assim, mas a verdade precisa vir à tona. Lucas é meu. Marina, sentindo um nó na garganta, lutou para falar. As lágrimas escorriam, misturadas com a raiva e a dor. O que mais a irmã não havia contado? O que mais estava escondido? E por que ela estava apenas revelando isso agora, naquele momento caótico? E enquanto todos lutavam com suas emoções, um novo ruído cortou a tensão. Um estrondo vindo de fora da mansão. O tipo de barulho que faz o coração acelerar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. E um grupo de homens entrou, todos com a expressão de quem não estava ali para brincadeira. Primeiro, precisamos levar a criança. Um deles gritou, avançando em direção a Lucas, que continuava alheio a tudo, sem entender o que acontecia. No instante seguinte, antes que alguém pudesse reagir, o homem que estava à frente de todos puxou uma pequena caixa prateada do bolso, um objeto que brilhava com um toque ameaçador. É hora da verdade, ele declarou, como se estivesse em um espetáculo. Com um movimento rápido, ele abriu a caixa, revelando uma pequena amostra de sangue. O teste não foi feito apenas uma vez, disse ele, lançando um olhar rápido para José, que parecia perplexo. Precisamos saber se Marina realmente é a mãe. A tensão estava na ponta da faca. Marina sentiu um frio correr pela espinha. Seria possível que Lucas não só fosse filho de Renata, mas que houvesse um teste de DNA ali? Um novo teste? O tempo parecia um elástico esticado ao extremo, prestes a arrebentar. Rodrigo se colocou na frente de Lucas, a proteção brotando dele como uma superfície à prova de balas. Vocês não vão levar meu filho! Não vão fazer isso! Berrou ele, a voz embargada, cheia de medo e determinação. Ecoando na sala estava um novo sentimento. O de luta. Clara, antes em estado de choque, rapidamente tomou coragem. Isso não é certo. Não podem fazer isso. Ele é uma criança. A situação era confusa, com todos gritando, tentando entender. Era como se um ato teatral houvesse se desenrolado diante de seus olhos. Mas, no fundo, Marina sentia que aquilo era mais do que apenas um dilema familiar.
Era uma batalha pelo próprio destino de Lucas. As vozes se misturavam em uma cacofonia desesperada, e a confusão começou a tomar conta dela. Foi então que, em meio ao clamor, Lucas se virou e, com toda a serenidade de uma criança, perguntou: "O que está acontecendo, mamãe?" As palavras dele foram um mergulho gelado em um mar de emoções. Naquele momento, tudo ficou em silêncio novamente. Marina olhou para os olhos inocentes do filho. Então algo dentro dela explodiu. "Eu não sou a sua mãe, Lucas", disse ela, um grito vindo do fundo do seu ser. As palavras foram como uma avalanche, trazendo uma nova revelação à tona. Todo mundo parou o que ela acabara de falar. Seria possível? As reações foram instantâneas. O grupo de homens que estava prestes a levar Lucas hesitou. José olhou para Marina, um brilho desconhecido em seus olhos. O choque estava no ar, como uma tempestade prestes a encontrar seu caminho. A verdade não era apenas sobre Lucas, mas sobre quem realmente eles eram, e as linhas entre paternidade, amor e traição estavam mais borradas do que nunca. "O que você quer dizer com isso?" brigou Renata, onde o medo tinha se transformado em uma condição incontrolável. O eco daquelas palavras, "não sou sua mãe", reverberou dentro dela. E em meio a esse turbilhão, a porta das trás se abriu mais uma vez, e uma nova figura apareceu, envolta em um manto escuro e com a expressão de quem trazia segredos que poderiam arruinar tudo. Era a avó de Marina. Os olhos dela estavam cheios de dor e conhecimento, revelando que o passado estava de volta, e os fantasmas nunca haviam realmente ido embora. "E agora?" disse ela, com uma voz pesada. "É hora da verdade." Marina estava paralisada, o olhar fixo em Renata, sem conseguir processar as palavras que flutuavam no ar. "Lucas é meu filho." Aquela revelação explodia como um foguete no céu noturno, iluminando todas as sombras. A sala ficou em absoluto silêncio, como se o tempo tivesse congelado. As expressões de todos mudaram instantaneamente. A incredulidade tomou conta. Rodrigo, ainda em choque, balançou a cabeça. "O que você está dizendo, Renata? Como isso é possível?" Sua voz estava um misto de confusão e um pânico crescente. A ideia de que Lucas era filho da própria irmã de Marina era como um soco no estômago. "É verdade." Renata insistiu, os olhos brilhando de urgência. "Eu não queria que isso saísse assim, mas a verdade precisa vir à tona. Lucas é meu." Marina, sentindo um nó na garganta, lutou para falar. As lágrimas escorriam, misturadas com raiva e dor. O que mais a irmã não havia contado? O que mais estava escondido? E por que ela estava apenas revelando isso agora, naquele momento caótico? Enquanto todos lutavam com suas emoções, um novo ruído cortou a tensão. Um estrondo vindo de fora da mansão. Era o tipo de barulho que faz o coração acelerar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. A porta se abriu com força e um grupo de homens entrou, todos com a expressão de quem não estava ali para brincadeira. "Precisamos levar a criança", um deles gritou, avançando em direção a Lucas, que continuava alheio a tudo, sem entender o que estava acontecendo. No instante seguinte,
Antes que alguém pudesse reagir, o homem que estava à frente de todos puxou uma pequena caixa prateada do bolso. Um objeto que brilhava com um toque ameaçador. "É hora da verdade", ele declarou, como se estivesse em um espetáculo. Com um movimento rápido, ele abriu a caixa, revelando uma pequena amostra de sangue. "O teste não foi feito apenas uma vez", disse ele, lançando um olhar rápido para José, que parecia perplexo. "Precisamos saber se Marina realmente é a mãe." A tensão estava na ponta da faca. Marina sentiu um frio correr pela espinha. Seria possível que Lucas fosse filho de Renata, mas que houvesse um teste de DNA ali, um novo teste? O tempo parecia um elástico esticado ao extremo, prestes a arrebentar. Rodrigo se colocou na frente de Lucas, a proteção brotando dele como uma superfície à prova de balas. "Vocês não vão levar meu filho. Não vão fazer isso", berrou ele, a voz embargada, cheia de medo e determinação. Ecoando na sala estava um novo sentimento, o de luta. Clara, antes em estado de choque, rapidamente tomou coragem. "Isso não é certo. Não podem fazer isso. Ele é uma criança." A situação era confusa, com todos gritando, tentando entender. Era como se um ato teatral houvesse se desenrolado diante de seus olhos. Mas no fundo, Marina sentia que aquilo era mais do que apenas um dilema familiar. Era uma batalha pelo próprio destino de Lucas. As vozes se misturavam em uma cacofonia desesperada, e a confusão começou a tomar conta dela. Foi então que, em meio ao clamor, Lucas se virou e, com toda a serenidade de uma criança, perguntou: "O que está acontecendo, mamãe?" As palavras dele foram um mergulho gelado em um mar de emoções. Naquele momento, tudo ficou em silêncio novamente. Marina olhou para os olhos inocentes do filho, e então algo dentro dela explodiu. "Eu não sou a sua mãe, Lucas", disse ela, um grito vindo do fundo do seu ser. As palavras foram como uma avalanche, trazendo uma nova revelação à tona. Todo mundo parou. O que ela acabara de falar seria possível. As reações foram instantâneas. O grupo de homens que estava prestes a levar Lucas hesitou. José olhou para Marina, um brilho desconhecido em seus olhos. O choque estava no ar, como uma tempestade prestes a encontrar seu caminho. A verdade não era apenas sobre Lucas, mas sobre quem realmente eles eram, e as linhas entre paternidade, amor e traição estavam mais borradas do que nunca. "O que você quer dizer com isso?" brigou Renata, onde o medo tinha se transformado em uma condição incontrolável. O eco daquelas palavras, "Não sou sua mãe", reverberou dentro dela. E em meio a esse turbilhão, a porta das trás se abriu mais uma vez, e uma nova figura apareceu, envolta em um manto escuro e com a expressão de quem trazia segredos que poderiam arruinar tudo. Era a avó de Marina. Seus olhos estavam cheios de dor e conhecimento, revelando que o passado estava de volta, e os fantasmas nunca haviam realmente ido embora. "Eu não queria que você soubesse assim, minha filha", ela começou, a voz embargada de emoção. "Mas a verdade é que você não é quem pensa que é." Marina ficou paralisada, sentindo o ar fugir de seus pulmões. "O que você quer dizer?" A voz dela soou pequena, quase um sussurro. "Você é a filha de um casal que não deveria ter se separado. E Lucas
Ela fez uma pausa dramática, o silêncio carregando o peso da revelação. Lucas é seu irmão e não o seu filho. O coração de Marina disparou. Os rostos ao seu redor foram se tornando borrados, enquanto tudo que sabia sobre si mesma desmoronava ao seu redor. Sob a agitação e o clamor, a única coisa que ela conseguiu ouvir foram as palavras ecoando na sua cabeça. Lucas é seu irmão. Um grito abafado escapuliu de seus lábios. O que aquilo significava? O que mais poderia acontecer? O futuro, agora, parecia uma folha em branco. Enquanto a realidade se contorcia, as relações estavam prestes a ser confrontadas, transformadas para sempre. Rodrigo, Renata, até mesmo José, todos estavam agora envolvidos em uma teia de segredos e mentiras. E a única coisa que restava era quem realmente eram todos eles. Marina estava paralisada, o olhar fixo em Renata, sem conseguir processar as palavras que flutuavam no ar. Lucas é meu filho. Aquela revelação explodia como um foguete no céu noturno, iluminando todas as sombras. A sala ficou em absoluto silêncio, como se o tempo tivesse congelado. As expressões de todos mudaram instantaneamente. A incredulidade tomou conta. Rodrigo, ainda em choque, balançou a cabeça. O que você está dizendo, Renata? Como isso é possível? Sua voz estava um misto de confusão e um pânico crescente. A ideia de que Lucas era filho da própria irmã de Marina era como um soco no estômago. É verdade, Renata insistiu, os olhos brilhando de urgência. Eu não queria que isso saísse assim, mas a verdade precisa vir à tona. Lucas é meu. Marina, sentindo um nó na garganta, lutou para falar. As lágrimas escorriam, misturadas com raiva e dor. O que mais a irmã não havia contado? O que mais estava escondido? E por que ela estava apenas revelando isso agora, naquele momento caótico, enquanto todos lutavam com suas emoções? Um novo ruído cortou a tensão. Um estrondo vindo de fora da mansão era o tipo de barulho que faz o coração acelerar. Como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. A porta se abriu com força e um grupo de homens entrou, todos com a expressão de quem não estava ali para a brincadeira. Precisamos levar a criança, um deles gritou, avançando em direção a Lucas, que continuava alheio a tudo, sem entender o que estava acontecendo. No instante seguinte, antes que alguém pudesse reagir, o homem que estava à frente de todos puxou uma pequena caixa prateada do bolso. Um objeto que brilhava com um toque ameaçador. É hora da verdade, ele declarou, como se estivesse em um espetáculo. Com um movimento rápido, ele abriu a caixa, revelando uma pequena amostra de sangue. O teste não foi feito apenas uma vez, disse ele, lançando um olhar rápido para José, que parecia perplexo. Precisamos saber se Marina realmente é a mãe. A tensão estava na ponta da faca. Marina sentiu um frio correr pela espinha. Seria possível que Lucas fosse filho de Renata, mas que houvesse um teste de DNA ali? Um novo teste? O tempo parecia um elástico esticado ao extremo,
prestes a arrebentar. Rodrigo se colocou na frente de Lucas, a proteção brotando dele como uma superfície à prova de balas. Vocês não vão levar meu filho, não vão fazer isso! Berrou ele, a voz embargada, cheia de medo e determinação. Ecoando na sala estava um novo sentimento, o de luta. Clara, antes em estado de choque, rapidamente tomou coragem. Isso não é certo. Não podem fazer isso. Ele é uma criança? A situação era confusa, com todos gritando, tentando entender. Era como se um ato teatral houvesse se desenrolado diante de seus olhos. Mas, no fundo, Marina sentia que aquilo era mais do que apenas um dilema familiar. Era uma batalha pelo próprio destino de Lucas. As vozes se misturavam em uma cacofonia desesperada, e a confusão começou a tomar conta dela. Foi então que, em meio ao clamor, Lucas se virou e, com toda a serenidade de uma criança, perguntou: "O que está acontecendo, mamãe?" As palavras dele foram um mergulho gelado em um mar de emoções. Naquele momento, tudo ficou em silêncio novamente. Marina olhou para os olhos inocentes do filho, então algo dentro dela explodiu. "Eu não sou a sua mãe, Lucas", disse ela, um grito vindo do fundo do seu ser. As palavras foram como uma avalanche, trazendo uma nova revelação à tona. Todo mundo parou. O que ela acabara de falar seria possível? As reações foram instantâneas. O grupo de homens que estava prestes a levar Lucas hesitou. José olhou para Marina, um brilho desconhecido em seus olhos. O choque estava no ar, como uma tempestade prestes a encontrar seu caminho. A verdade não era apenas sobre Lucas, mas sobre quem realmente eles eram. E as linhas entre paternidade, amor e traição estavam mais borradas do que nunca. "O que você quer dizer com isso?" brigou Renata, onde o medo tinha se transformado em uma condição incontrolável. O eco daquelas palavras, "não sou sua mãe", reverberou dentro dela. Em meio a esse turbilhão, a porta das trás se abriu mais uma vez, e uma nova figura apareceu, envolta em um manto escuro e com a expressão de quem trazia segredos que poderiam arruinar tudo. Era a avó de Marina. Seus olhos estavam cheios de dor e conhecimento, revelando que o passado estava de volta e os fantasmas nunca haviam realmente ido embora. "Eu não queria que você soubesse assim, minha filha", ela começou, a voz embargada de emoção. "Mas a verdade é que você não é quem pensa que é." Marina ficou paralisada, sentindo o ar fugir de seus pulmões. "O que você quer dizer?" A voz dela soou pequena, quase um sussurro. "Você é a filha de um casal que não deveria ter se separado. E Lucas..." Ela fez uma pausa dramática, o silêncio carregando o peso da revelação. "Lucas é seu irmão, e não o seu filho." O coração de Marina disparou. Os rostos ao seu redor foram se tornando borrados, enquanto tudo que sabia sobre si mesma desmoronava ao seu redor, sob agitação. O que aquilo significava? O que mais poderia acontecer? O futuro agora parecia uma folha em branco. E enquanto a realidade se contorcia, as relações estavam prestes a ser confrontadas, transformadas para sempre. Rodrigo, Renata, até mesmo José, todos estavam agora envolvidos em uma teia de segredos e mentiras.
e a única coisa que restava era quem realmente eram todos eles. A sala estava quieta, tensa. Marina olhava nos olhos da avó, seu coração disparando. A revelação a atordoava. Lucas é seu irmão. As palavras ecoaram como um trovão. Todos, impressionados, processavam o que acabaram de ouvir. As emoções estavam à flor da pele. A confusão reinava. Rodrigo estava paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo, dona Nena? Isso não pode ser verdade. A frustração espelhava-se em seu rosto. Marina queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como assim, avó? Como você pode ter escondido isso por tanto tempo? O nó na garganta a impedia de falar. Eu queria proteger vocês. Nena suspirou, a voz trêmula. Nunca foi fácil para mim. Era um segredo de família, e eu achei que tinha que manter. Mas agora, a verdade precisa vir à tona. Lucas, ainda criança e inocente, olhou para todos com curiosidade. Quem é meu irmão? Ele não entendia a gravidade da situação. E por um momento, o silêncio pesado havia se transformado em um mar de confusão. Os homens que entraram na sala hesitaram, sentindo a mudança no clima. José, que tinha uma expressão de expectativa, parecia apavorado. Isso muda tudo. Tem algo maior acontecendo aqui. Ele olhou para o grupo, buscando alguma forma de controle sobre a situação. Marina deu um passo à frente, enfrentando José. Você não pode usar Lucas como um peão nesse jogo. Ele é uma criança. Se ele é meu irmão, vamos cuidar dele. A determinação was palpável. A batalha por Lucas não era só sobre quem era o pai, mas sobre o que realmente significava ser família. Isso é complicado, gritou um dos homens. Precisamos levar a criança. Não temos escolha. Rodrigo se interpôs, olhando de um para o outro, decidido. Não vamos deixar isso acontecer. Lucas precisa de nós. Precisamos descobrir a verdade juntos. A segurança em sua voz ecoou, unindo todos de alguma forma. Ele estava disposto a lutar por aquilo que amava. Nena interrompeu. Esperem! Antes de tomarem qualquer decisão, precisamos entender a história completa. A gravidade de suas palavras fez todos pararem e ouvirem. Marina, você não sabe sobre seu pai. Ele estava envolvido em algo muito maior do que imagina. Lucas é o elo que nós precisamos. Mas precisamos fazer isso da maneira certa. Uma nova tensão se formou. As revelações conflitantes. Cada palavra parecia um choque elétrico. Marina, Rodrigo, Renata e Clara se entreolharam, percebendo que precisavam decidir seu futuro juntos. E foi nesse momento que a solução surgiu. Nós vamos lidar com isso como uma família, disse Renata, a voz firme. Esta verdade pode nos unir, se permitirmos. Todos assentiram lentamente. Marina respirou fundo, sentindo que uma nova esperança estava brotando. Naquele instante, as sombras que envolviam a situação começaram a se dissipar. Era hora de buscar a verdade, de enfrentar o passado e abraçar o futuro. Mas ao fundo,
O grupo que entrou permanecia lá, observando, esperando. O perigo estava presente, e a calma era efêmera. As perguntas ainda pairavam. O que viria a seguir? Como enfrentariam a verdade? A jornada estava apenas começando, e enquanto se uniam, o mistério ainda permanecia no ar. Se você chegou até aqui e está ansioso por mais histórias emocionantes, você precisa se inscrever no canal agora. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que está por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam sentir essa emoção. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos fazer isso acontecer.